Calcule o deslocamento transversal na extremidade livre da viga em balanço, representada abaixo, e avalie a influência do esforço cortante frente à influência do momento fletor no cálculo do referido deslocamento. A viga tem seção transversal retangular, de base 20 centímetros, tá? E a altura de 60 centímetros. É igual a 25 gigapascal e Poisson igual a 0,2. Faz-se idêntica avaliação modificando a altura para 40 centímetros. Aqui são dois exemplos em um só, né? Eu vou fazer com uma altura e vou deixar a outra altura para vocês testarem em casa depois. Então, a gente tem aqui base de 20 centímetros, altura de 60, o E 25 e Poisson igual a 0,2, tá? Então, vamos lá ver aqui como é que a gente vai fazer isso. Vou só pegar a viga e colocar aqui para ficar melhor da gente trabalhar, tá? Bom, então nós temos aqui a nossa viga, né, com o nosso carregamento. A metodologia do método da carga unitária, ela é a mesma que a gente já tinha, né, lá na treliça. Então, o que é que a gente faz aqui? A metodologia, ela é a seguinte: a primeira coisa que a gente faz é aplicar a carga unitária na nossa estrutura, né? A gente limpa toda unitária na nossa estrutura. A gente limpa toda a nossa estrutura e vai lá e aplica a carga unitária. Soma dos momentos, soma em Y. Depois que a gente aplica a carga unitária, a gente faz os nossos diagramas. Então, a gente tem os diagramas reais e a gente tem os diagramas virtuais ou diagramas unitários, né? E por fim a gente aplica o nosso princípio do trabalho virtual. Então, o que a gente vai fazer? Vai aplicar a nossa carga unitária e vai encontrar as funções aqui dos nossos momentos fletores nessa nossa estrutura. Antes de mais nada, né? Antes de aplicar o PTV, a gente vai calcular aqui as nossas funções da nossa estrutura. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou transformar essa viga aqui na minha estrutura virtual, que é o que foi pedido. E ficou perto demais. Não gostei. Qual era o deslocamento que ele pedia mesmo, hein? Deslocamento na extremidade livre, se eu não me engano. Isso, na extremidade livre da viga em balanço. Então, a nossa extremidade livre é essa aqui. Se eu quero deslocamento transversal, eu vou aplicar uma carga pontual ou um momento pontual? Carga, momento. Deslocamento transversal. Transversal, momento é para rotação. Então, a gente vai aplicar aqui uma carga pontual de valor 1 kN, tá? Na nossa estrutura. Então, esse é o primeiro passo que a gente faz. Pega a nossa estrutura, ó, também tem 6 metros de comprimento. Ela tem o mesmo tipo de vinculação. Ela é engastada e livre, tá? Só que eu não tenho mais um carregamento de 10. Agora, eu tenho um carregamento de 1 kN aplicado lá na ponta, ok? E aí, nós vamos calcular aqui os nossos diagramas reais. Diagramas reais. No caso, quando eu falo diagramas reais, eu vou calcular a função M de X, tá? Como é que eu vou calcular isso? Vou vir aqui
na minha viga, ó, e vou escolher uma seção qualquer, seção que eu vou chamar de S. A distância da minha borda livre até a minha seção S, ela é X metros. Quem é o meu momento na seção S em função de X, se eu olhar isso aqui pela esquerda? Olhando pela esquerda, aqui na minha seção, o que é que eu tenho? Eu tenho 10, que é a carga, não é? Vezes o X, vezes o braço de alavanca, que é X sobre 2, né? Como se a minha forcinha tivesse, ó, sendo aplicada bem aqui. Então, é 10 vezes X sobre 2, tá? Então, o nosso momento, na seção S aqui, o nosso momento de X, ele vai ser 5x². Esse momento é positivo ou negativo? Esse momento é negativo porque eu tô olhando aqui pela esquerda, tá? Então, meu momento aqui vai ser menos 5x², tá? Meu momento real. Do jeito que eu calculei o momento real, eu vou vir aqui agora e vou calcular o meu diagrama unitário ou o meu diagrama virtual. Ou seja, eu vou calcular a minha função m barra de x. Tá? Esse azulzinho mais claro aqui. Então, eu tenho a mesma seção aqui, S, e tenho a mesma distância, x, tá? Quem é que vai ser o meu momento barra aqui de x? Na seção S, olhando pela esquerda. Pela esquerda da seção, a gente tem a carga pontual de 1, né? E esse momento, ele também é negativo. Então, é menos 1 vezes x. Meu momento barra de x aqui, então, ele vai ser igual a menos x. Eu já tenho as minhas duas funções dos meus dois momentos, tanto do momento real quanto do momento virtual. Tá faltando somente eu aplicar o PTV, né? Só que aqui, esqueci de um detalhe. Aqui ele também pede para a gente calcular o efeito do cortante e fazer a comparação do efeito com o cortante ou sem cortante. Então, eu vou fazer assim, vou calcular agora as funções de cortante logo, né? Para a gente ter essas funções aqui guardadinhas.